O programa atual está de volta e vai falar de um assunto que há muito tempo a gente não escuta. Olha só, sarampo, rubéola, cachumba. Pois é. Aconteceram alguns casos de sarampo no estado do Rio de Janeiro. Por isso, a vacinação está liberada para pessoas de 6 meses a 49 anos de idade. Então, fique muito antenado em relação, principalmente, à vacina, à carteira de vacinação das crianças, viu? Veja na nossa reportagem. Uma doença que estava praticamente erradicada no país, o sarampo, devido à vacinação que começou em 2000. Durante o período de 13 anos de campanha, houve uma redução de 75% dos casos no Brasil. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde considerou o país livre da doença depois de um ano sem nenhum registro do caso. Mas o que é sarampo? Isso, o sarampo é uma doença viral, né, altamente contagiosa, transmissível, grave muitas das vezes, principalmente em criança, e que se manifesta normalmente com ela às vezes começa com uma manchinha na garganta, que a gente chama de mancha de Koplik, que às vezes quem vai diagnosticar às vezes não é nem o médico, é um dentista, ou um outro profissional, ou até mesmo na família. Além do sarampo, também reapareceram as hepatites e até mesmo a poliomielite, erradicada desde 1994. Mas o que ocasionou isso? Especialistas dizem que é devido às pessoas não se conscientizarem da importância da vacinação e, consequentemente, diminuírem as coberturas vacinais. Nas últimas décadas, o movimento anti-vacinas vem crescendo absurdamente, não só no país, mas também em todo o mundo. O movimento tem gerado um crescimento absurdo também de doenças que foram problema no passado, como é o caso do sarampo já mencionado. Só no estado do Rio foram confirmados 2 casos da doença e outros casos estão sendo estudados pela Fundação Oswaldo Cruz. A vacina ela faz parte da rotina do calendário infantil, então toda criança com 1 ano de idade, com 15 meses, né, ou 1 ano e 3 meses, ela toma essa vacina e protege contra o sarampo, que além do sarampo protege contra a cachumba e contra a rubéola também, né, então é uma vacina só que a gente chama de tríplice viral, e aí ela já faz parte do calendário. Fora essas crianças de 1 ano e 1 ano e 3 meses, os adultos até 49 anos também podem se vacinar. De até 29 anos ele tem que ter 2 doses comprovadas e de 30 a 49 anos pelo menos 1 dose. No início, aparecem as bolinhas vermelhas pelo corpo, mas depois começa a tosse e a coriza, além de outras complicações como infecção nos ouvidos, diarreia, vômito, hemorragia, alterações neurológicas, pneumonia bacteriana secundária, podendo ocasionar também hepatite. Mas calma, apesar de tantos sintomas, é possível se prevenir da doença. O grupo de risco são as crianças até os 4 anos de idade, né? E aí, em cima, mas pode acontecer em qualquer pessoa não vacinada. Então, qualquer pessoa de qualquer faixa etária, principalmente aquele que tiver algum comprometimento imunológico, essa doença pode vir e às vezes pode vir de uma forma mais grave. A vacina está disponível no Sistema Público de Saúde, no calendário anual do país, sendo contraindicada para gestantes e pessoas com diagnóstico de febre. O Ministério da Saúde alerta a população para continuar tomando a tríplice viral, vacina que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Vamos ficar atentos porque a erradicação do sarampo já havia acontecido e está voltando, a gente não sabe por quê. Muito importante esse assunto. E uma outra situação também, que será que nós, seres humanos, estamos aptos a mudar de hábitos? Sacolas plásticas, copos plásticos, os famosos canudinhos. Será que a gente pode exterminá-los de uma vez por todas? Pois é, o uso de canudinhos, por exemplo, é uma situação muito séria para o meio ambiente. Só que eles podem ser substituídos por canudinhos de papel. Veja na matéria. Sustentabilidade, um conceito que, aos poucos, vem se tornando também rotina na vida de muitas pessoas. Mas enquanto algumas ajudam na preservação do planeta, outras ainda se encontram com dificuldades para mudar o costume. Mas em pouco tempo, todos deverão se adaptar a esta nova prática. No estado do Rio de Janeiro, foi aprovada uma nova lei que proíbe o uso de sacolinhas plásticas em supermercados e comércios em geral. Os empresários terão até 2020 para
para acabar de vez com as sacolas, que deverão ser substituídas pelas biodegradáveis e poderão ser reutilizadas até 60 vezes. Em Nova Friburgo, alguns estabelecimentos já começaram a modificar os velhos hábitos. Neste supermercado, bolsas ecológicas já estão à venda e até mesmo caixas de papelão estão sendo disponibilizadas para os clientes, como é o caso desta senhora, que há muito tempo já contribui para um futuro sustentável. Coisa que polui, até para lá no mar, se os bichinhos lá, os peixes, tartarugas, têm morrido por causa disso, né? Assim como ela, este ecologista já mantém a sua consciência tranquila no apoio ao meio ambiente. De acordo com ele, a disseminação da sustentabilidade deve ser praticada todos os dias, para que mais pessoas comecem a desenvolver cada vez mais o hábito e, quando ver, já é algo natural e nem tão fora do comum assim. Então, alguns esforços que vocês têm para poder mudar uma realidade, como eliminar canudos, copos plásticos. Você está no seu trabalho, levou sua caneca e não usou o copo plástico da empresa, a pessoa que está do lado, se ela fizer o mesmo, já são menos 2 por dia. Então você vai fazer as contas no final do ano, com quantas pessoas você conseguiu contaminar, você vai ver o quanto de plástico você deixa de gerar. Mas é fundamental. Hoje, se não fizer isso, no futuro a gente vai colher péssimos frutos. E por falar em canudos, no último dia 6, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro sancionou uma lei que obriga estabelecimentos a banirem os de plástico e só utilizar os sustentáveis, ou seja, eles também deverão ser biodegradáveis, recicláveis ou reutilizáveis. Por enquanto, a lei ainda não está em vigor, mas assim que começar a valer, o Rio será a primeira capital brasileira a abolir o uso. Apesar da iniciativa ainda não ser estadual, como o caso das sacolas, a ideia vem se disseminando. Neste estabelecimento, na região serrana, os canudos de papel já se encontram à venda. Segundo o gerente, por enquanto a procura é mais pela modinha do que pelo hábito sustentável. Em relação a valores, os novos produtos amigos do planeta ainda ficam um pouco fora do orçamento, mas ele acredita que daqui a um tempo, a revenda dos produtos biodegradáveis será algo comum e rotineiro na vida dos vendedores e dos consumidores. A gente tem um pouco de dificuldade de comprar o que é de papel, porque no momento ainda é moda. E aqui no Brasil, assim, tudo que é de papel é mais caro. Tem gente que procura, a nossa maior dificuldade é encontrar para revender. Eu acho que não é muito comum ainda a gente encontrar em todos os lugares tudo de papel, copo, prato, canudo. Eu acho que as empresas que vendem vão procurar se adaptar, né, para revender para a gente, para poder expandir. Enquanto grande parte da população vai se adequando aos poucos, aqui na redação, a prática sustentável já é comum. Em todas as mesas, podemos observar canecas, copos reutilizáveis ou de vidro. O hábito é utilizado até na hora de receber algum convidado, só praticando aquele velho costume de servir a água e o cafezinho em copinhos descartáveis como última opção. Então, antes da gente adotar essa conscientização com os nossos funcionários, a gente gastava cerca de 100 copos plásticos por dia. Nós temos mais de 20 colaboradores que passam aqui diariamente tomando café, tomando água, e agora essas pessoas passaram a usar xícaras e copos de vidro, xícaras de porcelana. Quando vem visita aqui na empresa, a gente serve a café na xicrinha, serve a água no copo, para evitar mesmo o uso desses copos descartáveis. Fica então a sugestão da matéria. Vamos mudar os nossos hábitos? Evitar sacolas plásticas, tudo que tem plástico que a gente desperdiça não vai ser uma boa ideia daqui para frente. E meio ambiente é o lugar onde a gente vive, então a gente precisa viver muito melhor. Vamos conferir a receita de hoje. Olha que delícia que tá a nossa salada marguerita turbinada. Por que turbinada? Porque nós usamos um pesto de azeitona e manjericão e usamos também o queijo gorgonzola no lugar de um queijo mais suave. O tomate a gente usou cereja, que ele dá um toque mais adocicado.
E fica uma delícia. O resultado tá aqui. É só você fazer em casa que dá super certo e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Atual.tv.br. Faz que dá certo e fica uma delícia, viu? Até domingo que vem!